Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. No tutorial de hoje eu vou comentar os comentários. É isso mesmo. O pessoal tem feito muitos comentários e isso é muito bom. O pessoal tem dado muitas sugestões e isso é muito bom. E o pessoal tem corrigido o professor Bairros bastante. Isso é maravilhoso. É muito gratificante quando o aluno corrige o professor. É fantástico. Então, em homenagem a todos aqueles que gastam um pouquinho do seu tempo mandando um comentário, enviando uma dúvida, eu vou esclarecer hoje ao vivo e a cores 3 dúvidas. Se é dúvida de um, é dúvida de muitos. Vamos lá? A dúvida do Raimundo é: quando ligados os enrolamentos invertidos, os enrolamentos ficam defasados quantos graus? O que causa o curto-circuito? A defasagem dos enrolamentos? Achei que a defasagem dos enrolamentos, o campo magnético seria zero, ou seja, o campo de um enrolamento cancela o campo do outro. Vamos lá. Esse problema ocorre quando você tem um transformador com dois enrolamentos totalmente separados. Nesse caso particular, são os enrolamentos de 110 volts do primário de um transformador 110-220. O enrolamento de um transformador é uma bobina, bobinada no núcleo de ferro do transformador. Quando esse enrolamento é alimentado por uma fonte alternada, a tensão agindo na bobina faz circular uma corrente alternada nessa bobina. A corrente alternada ao circular na bobina gera um campo magnético alternado. Isso é um campo que está variando no tempo. Essa é a primeira lei do eletromagnetismo, a lei de Ampère. Agora acontece um fenômeno muito interessante. O campo magnético gerado pela bobina corta a própria bobina, induzindo nela uma força eletromotriz que pode ser medida na unidade volt, uma espécie de tensão para C. Essa é a lei de Faraday. O sentido do campo magnético é dado pelo sentido da corrente na bobina. Claro que o campo está mudando constantemente, mas para mostrar a sua presença, eu desenhei na figura o campo magnético no semiciclo positivo da corrente. O sentido do campo é dado pela lei da mão direita do magnetismo. A polarização dessa tensão gerada na bobina é oposta à tensão da rede. Resultado: a corrente que circula no transformador sem carga é praticamente zero. No trafo ideal é zero. Então, o essencial aqui é que a bobina esteja constantemente sendo cortada por um campo magnético e mais, um campo variável. Uma forma de representar eletricamente esse fenômeno é representar a bobina por uma resistência em série com uma fonte de tensão. Essa fonte representa a tensão gerada pela força eletromotriz. Agora fica claro o porquê da corrente igual a zero. A resistência no diagrama representa a resistência do fio da bobina, que é uma resistência de baixo valor. É aquela resistência que você mede com um transformador desligado quando mede com um ohmímetro a resistência da bobina. Se você tiver um transformador com duas bobinas, como é o primário de alguns transformadores para ligar em 220 e 110, são dois enrolamentos iguais para 110 volts. Os campos magnéticos dessas bobinas serão somados no núcleo de ferro. Nesse tipo de transformador, as bobinas são bobinadas no mesmo sentido, e isso é importante. Se as duas bobinas forem ligadas em série de forma errada, como na figura, a corrente circula descendo pela bobina de cima e subindo pela bobina de baixo. O resultado é que teremos dois campos magnéticos em oposição a 180 graus defasados. E a consequência é que o campo final é zero. Sem campo variando na bobina, não tem tensão induzida. Ou a tensão é zero, veja como fica o diagrama. Tensão zero é um curto-circuito. Agora, só quem limita a corrente nesse circuito são as resistências. Viram o porquê de não poder ligar os enrolamentos invertidos? Por isso esse transformador vem com o diagrama das ligações desenhados na caixinha. Então, não jogue a caixinha fora. A dúvida do César é uma dúvida muito comum entre os técnicos. A relação tensão-corrente nas fontes. Veja a dúvida do César. Apesar da fonte de corrente se esforçar para manter a sua corrente constante, se ela estiver em curto, sua tensão na saída será zero. Nesse caso, não haverá corrente, certo? O problema aqui é que a gente está acostumado a ver o circuito com uma fonte de tensão, como na figura, um divisor de tensão.
Aqui a fonte garante a tensão, mas a corrente vai depender da soma das resistências. Se a resistência 2 nesse circuito for zero, ainda teremos corrente circulando pela resistência 2. A resistência 2 é um curto-circuito. O problema da fonte de tensão real é o curto-circuito, porque acima de uma corrente real, a fonte para de funcionar, pode até queimar. E se você acha que uma resistência igual a zero é só teoria, é só olhar para uma chave em série com uma lâmpada na sua casa. Quando a chave está fechada, a tensão sobre ela é zero. A resistência é zero, mas tem corrente circulando por ela. A lâmpada acende. O circuito com fonte de corrente não é tão comum como o circuito com fonte de tensão. A fonte de corrente empurra a corrente para a carga. Veja o exemplo da figura com duas resistências em série. A corrente é exatamente a mesma nas duas resistências, mas as tensões não. A tensão na fonte de corrente depende das resistências. É a soma das tensões sobre as resistências. A fonte controla a corrente, mas não controla a tensão. Ela só pode controlar uma das grandezas de cada vez. Se uma resistência, por exemplo, a resistência 2, for colocada em curto, a fonte continua se esforçando para manter a corrente. E isso para ela é muito fácil. O que vai mudar então agora? É a tensão sobre a fonte. A tensão vai diminuir. O problema da fonte de corrente real é o contrário da fonte de tensão. Quando a tensão na fonte aumenta acima de um valor real, a fonte de corrente para de funcionar e pode até queimar. A fonte de tensão pode ficar aberta, mas não pode ser colocada em curto, senão pode queimar. A fonte de corrente pode ser colocada em curto, mas não pode ficar aberta, senão pode queimar. Uma fonte de laboratório pode trabalhar como fonte de corrente ou fonte de tensão. Nunca as duas ao mesmo tempo. Ela tem um circuito eletrônico que fica monitorando a corrente. Quando a corrente alcança o valor programado, a fonte passa a controlar por corrente. E a tensão na saída começa a cair e pode chegar, sim, a 0 volt. Se você abrir o circuito eletrônico detecta que a corrente baixou do limite e troca imediatamente para o controle de tensão. Por isso ela não queima. O Marcos Vinícius ficou confuso com a matemática do capacitor para a correção do fator de potência. E ele até mostrou a equação do circuito com indutor, capacitor e resistência. E a equação é exata para circuitos com indutor e capacitor em série. No caso do circuito para a correção do fator de potência, o capacitor está em paralelo com o indutor. Então, a equação da associação do capacitor e do indutor é a equação do paralelo. Veja que no denominador a soma dá zero. Então, a impedância total é infinita. O circuito se comporta como um circuito aberto e a corrente teórica é zero. Na prática, a reatância do capacitor não é igual ao do indutor e ainda tem uma resistência em paralelo com o indutor. E fica circulando uma corrente mínima no circuito. Mas observe, a corrente diminuiu, não aumentou. Mas para pensar nas potências envolvidas, você deve pensar no triângulo das potências. E no triângulo fica claro que a potência diminui. E se a tensão é a mesma, então a corrente final vai diminuir também. Viram como a eletrônica é cheia de caminhos? Mas os melhores caminhos são aqueles mais simples. Espero sinceramente ter ajudado. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, é só deixar nos comentários que faço mais. E não esqueçam de mandar mais e mais comentários. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!